vem a bandinha. Comissão de frente abre alas para receber a pequena carruagem que vem da Hungria. Viagem de uma semana, trazendo vinho. Nós estamos no centro da Europa, Polônia, que só tem litoral no Mar Báltico e faz fronteira com a Rússia, Ucrânia, Lituânia, Bielorrússia, Eslováquia, República Tcheca e Alemanha. 2 mineiros e uma princesinha poloneses fantasiados oferecem pedras do sal da mina de Wieliczka. E os húngaros, em troca, oferecem vinho. Lembrança de um comércio que existiu por muito tempo no passado. Sal extraído da mina que vamos conhecer agora. Nós e todos os grupos de turistas, cada um com seu guia. Teremos de andar muito, descer escadas intermináveis. Esta mina gigantesca começa a 64 metros e alcança até 327 metros abaixo do nível da superfície. Foram criados 300 quilômetros de galerias e 3.000 câmaras. No total, foram escavados cerca de 7,5 milhões de metros cúbicos. Aqui, no primeiro andar, a gente já começa a sentir o friozinho que vem lá de baixo, mas são só 20 andares. Aqui existia mar. E há 15 milhões de anos atrás, começou a cristalização do sal que estava dissolvido na água do mar. É sal. O preto também? O branco a gente sente mais. O sal foi extraído desta mina ao longo de mais de 7 séculos. Só pararam em 1996. E vamos descer mais um pouquinho. Frio. A primeira capela. Os poloneses sempre foram muito católicos e os mineiros criaram várias capelas aqui embaixo. Você sabe com o que, não é? Tudo isso aí é feito de sal. Quem tiver dúvida é só colocar a luz que vê que é translúcido. Você vê lá dentro, tá? Vamos provar logo a primeira para ver se é de verdade. Sal. Então, vamos adiante. Mina dentro, descendo. Às vezes, quando a gente olha para cima, já descemos um montão. E, de repente, um lago aqui embaixo. No começo, eles fizeram uns carrinhos para empurrar as pedras de sal e eles próprios é que empurravam. Depois, acabaram trazendo cavalos aqui para baixo. A princípio, tudo dependia da força do homem. Uma canseira. Depois, eles inventaram um sistema que usava a força dos cavalos para subir uma pedra de sal ou vir os cavalinhos para descer alguma coisa. E isso no século XVII. De vez em quando, na mina, o sal cristaliza de novo e aparece assim do jeito que a gente conhece. O branquinho, branquinho. Já pode levar para a cozinha, botar no ovo. Vamos descer mais um pouco? Agora, olha para cima. Dá uma certa aflição, né? Toda essa estrutura só de madeira, nada de ferro, cimento, concreto. Adiante, vamos lá. Olha, tá vazando sal do teto aqui. O trabalho aqui embaixo era duro, mas os mineiros ganhavam bem, um emprego disputado que dava status. E chegamos ao ponto mais surpreendente deste passeio embaixo da terra. Essa aqui é a igreja mais profunda do mundo. A superfície está a 101 metros lá para cima. Mas acontecem missas aqui todo domingo, casamentos, todas as solenidades como uma igreja, como uma capela qualquer. Quer dizer, mais ou menos como uma capela qualquer, né? O mais extraordinário aqui é que todas as esculturas foram feitas pelos mineiros. No caso desta igreja, apenas por 3 mineiros, ao longo de quase 70 anos. Quando um morria, outro continuava o trabalho. Nunca eles trabalharam juntos. Esse grande lustre com essas pedras, isso é fácil de perceber que é sal, né? A pedrinha, sal, lógico. Mas na verdade, isso é sal, 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 isso é sal. Tudo aqui é de sal. Não é fácil acreditar que quem fez essas obras nunca teve uma aula de técnica de escultura. O relevo, a minúcia de cada figura, a composição do conjunto. Uma lembrança um pouquinho salgada, difícil de esquecer.
o spa mais famoso da Polônia. Oferece, claro, aquelas receitas para que as pessoas se sintam mais bonitas, mais jovens, mais atraentes, que inclui cobrir o corpo com uma lama específica, frente e verso. Depois, entrar na cápsula e passar um tempo na temperatura X. Só que numa determinada sala, olha lá, só pertinho do chão. Ao sair da cápsula, remover a lameira. Claro que existe o espaço para banhos, com uma tal água que contém um exagero de sais minerais. Ela vem de uma fonte natural. As pessoas de toda a Polônia vêm até aqui só para respirar junto da fonte. Ficam bem pertinho, ou ao redor, sentadas, um tempão. E foi por causa da qualidade desta água que foi construído este borrificador orgânico, digamos assim. Tem 700 metros de comprimento, 15 metros de altura e a base 10 metros de largura. As laterais são forradas com a tarnina, um arbusto selvagem da região. A água daquela fonte é levada até o alto e escorre ao longo de todo o comprimento. Cai através das folhas, dos galhos. A construção aconteceu na década de 1800 e as árvores só foram trocadas uma vez. Vem gente de todo lugar para ficar passeando aqui, respirando o ar carregado dos sais minerais da tal água. E durante o verão, alguns até fazem de conta que estão na praia. A madeira da parte de cima é pinho, cheiroso. Ainda tem a água que vem de uma mina muito funda, salgada, o iodo. Ainda tem todas essas folhas ao redor, o pessoal aí de maiô. Mas, na verdade, não tem cheiro de praia, não. De volta ao spa. É preciso estar preparada para a hora de ir à praia de verdade. A briga sem fim contra a celulite, a flacidez. Em nome da saúde geral, existe aqui aquela neblininha grudada no chão. É a câmara criogênica, como se fosse uma sauna, tudo de madeira. Aqui estamos a 18 graus. Lá dentro, onde nossa câmara não pode entrar, é gelado demais. A temperatura é de 129 graus negativos. Epa, caiu um pouquinho. 130 graus abaixo de zero. O casal vai enfrentar o super frio. O senhor já fez alguma vez? Não, é a primeira vez na vida. Tá com medo ou não? Tô curioso, com medo não. Meião, porque nas extremidades o sangue circula menos. Portanto, luvas também. Máscaras para preservar o ar quente que sai do nariz. E ela ainda calça um meião por cima das luvas. Tamanquinhos. Sapato de borracha poderia estragar a menos 130 graus. Faixa para proteger a testa e as orelhas. E mais nada. Ficarão lá dentro entre 1 e 2 minutos. O médico avisa que devem sair quando ele tocar a campainha. E lá vão eles. Quando eles entraram, a temperatura subiu um pouquinho, 5 graus. 125 graus abaixo de zero. Pelo jeito estão pulando com os tamanquinhos, o frio tá campeão lá, hein? Vai sair. Lá vem ele. Ela já tinha ido outras vezes, ficou mais um pouco. É uma emoção bem legal. Não chega a ser um grande desconforto assim a temperatura. Ao mesmo tempo, relaxa. Mas na entrada assusta. É tudo muito desconhecido. Agora, já para a sala de musculação. Aquecer o corpo com exercícios. Nada de agasalho, muita roupa. O corpo vai aquecendo aos poucos. Ele explica que o processo funciona por contraste da temperatura. Quando entra, o coração bombeia sangue com força para aquecer o corpo e tudo se contrai. Ao sair, todas as toxinas do corpo vão para o fígado. Acontece um tipo de drenagem linfática. A pele fica mais jovem, mais sedosa. É o que ele promete. Nossa! A perna dela parece gelo! E como a vida passa rápido. E não vale a pena se arrepender daquilo que a gente não fez. 130 graus abaixo de zero, uma vez na vida. Na próxima reportagem, uma batalha medieval.
A noite é o melhor momento para arriscar a tomada do castelo. Uma batalha violenta. E a segunda leva espera aqui embaixo o momento do assalto final. Claro, é uma encenação. Parte do espetáculo, que é o majestoso castelo de Malbork. Começou a ser construído no século XIII. É considerado a maior construção de tijolo do mundo. Aqui ficavam os cavaleiros da Ordem Teutônica, as cruzadas. Tinham até o conforto de um sistema de aquecimento. Um grande forno que aquecia estas pedras. E o ar quente que saía daqui era levado por uma tubulação até a parte nobre do castelo. Bastava abrir as tampinhas no chão e o ar quente mantinha 22 graus, mesmo no inverno. Aqui, o clima medieval é lembrado até pela trilha sonora que embala a visita. No castelo era cunhado o dinheiro da época. É meio fácil de falsificar. Mas se quiser voltar ao passado, só com dinheiro de verdade você pode comprar uma réplica das armas da época das cruzadas. Escolher com cuidado a munição. Treinar para se defender do inimigo. Dançar no embalo daqueles tempos. Sofrer os castigos. Provar as comidinhas. A paixão pelas batalhas é tão grande que o restaurante mais antigo da capital, Varsóvia, é decorado assim, com armas de todos os tipos. Todas as armas dessa sala não são réplicas, são todas autênticas. Agora imagina o preparo físico que tinha que ter o cidadão que ia lutar com uma arma como essa. Olha o espadão aí, gente! E no final do show de batalhas, alguém sai perdendo, claro. O castelo também. Uma bala de canhão ainda está aqui, encravada na parede. Não duvide não. As balas dos canhões eram assim mesmo. Bolas de pedra, pesadíssimas. Para aguentar a fúria das batalhas e o peso do armamento, era necessária uma alimentação exagerada. Um pouco mais tarde, o diabinho indicava o caminho do banheiro. Um longo caminho, mais de 60 metros de corredor, para que nenhum cheirinho chegasse até a ala social do castelo. O corredor dá nesta sala. Depois de andar os 60 metros daquele corredor, o monge ou o guerreiro ou quem viesse aqui, você estava aqui, etc. Olha só, caía 17 metros lá para baixo, para evitar o cheiro. E não pense que aqui ficavam revistas para ler enquanto estavam aqui. Não, nada disso. Não existia papel higiênico naquela época. Então aqui ficavam folhas de repolho. E era com as folhas de repolho que eles se limpavam. Além das antigas batalhas, a Polônia lembra outra, mais recente, a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas ocuparam o castelo, que foi atacado pelas tropas russas. Os sinais desta guerra ainda estão nas feiras de antiguidades, como nesta, na cidade de Gdansk, onde não faltam, claro, réplica das batalhas bem mais antigas. E de repente, no bairro de Oliva, em Gdansk, um tanque estacionado em cima da calçada, e mais um jipe, e um caminhão. O filho do colecionador resolve nos mostrar o tanto que o pai dele já juntou desde o fim da Segunda Guerra. E como a gente duvida, ele resolve mostrar que o tanque que eles restauraram... Sim, funciona! E anda! O dono da coleção convida para um passeio pelo maior quebra-cabeça a ser montado com relíquias da Segunda Guerra. Como alguém consegue reunir tanta coisa assim? Por que o senhor faz coleção desses objetos da guerra? Como todo homem, eu me interesso muito por armas e por carros. Comprei este tanque e muitas outras relíquias da guerra. Eu e minha equipe de mergulho já retiramos do fundo do mar 6 aviões alemães e temos muita coisa a mais. E ainda tem mais. Ele quer reformar, restaurar todo esse tanque e todos os outros veículos aqui de guerra. Então fez um cofrezinho aqui que fica na rua. Quem quiser passa aqui, coloca uma moedinha para ajudar na reforma. Mas eu não vou colocar não. Na próxima reportagem, a série Me Leva à Polônia mostra o Campeonato Nacional de Pesca de Âmbar
no Mar Báltico. E começa o Campeonato Nacional de Pesca de âmbar, no Mar Báltico. Uma brincadeira que anima a moçada. Quem pescar o maior... Âmbar é uma resina fóssil. Lembra do filme O Parque dos Dinossauros? Na ficção, cientistas trazem de volta os dinossauros, porque conseguem o DNA do bichão. Da seguinte maneira: um mosquitinho chupa o sangue do dinossauro, com a barriga bem estufada, voa até um pinheiro de uma espécie que não existe mais. A resina da árvore escorre, envolve o mosquito, a seiva cai no chão, endurece, se torna um fóssil. Milhões de anos depois, o âmbar é encontrado. O mosquitinho está lá inteiro, perfeito. Tiram o sangue que contém o DNA do bichão. De volta à realidade. Âmbar com inseto dentro existe de verdade. E vale muito dinheiro. Mas aqueles que não têm nada dentro também não são nada baratos, não. Nós estamos em Gdansk, a tal capital mundial do âmbar. O Centro Velho parece uma vila de conto de fadas. E quando chega o verão, é uma festa só, para qualquer lado que a gente olhe. E se tem o pirata, tem o barco dele também, claro. E a rainha do âmbar. Agora, de novo, de volta à realidade. Ele vive da pesca do âmbar e começa mais um dia de trabalho. Não importa o tempo. Futuca o fundo, puxa a redinha, confere, afunda de novo, traz para a borda, procura, esse miudinho já vale. Começa de novo, encontra um maior. Com tempo bom, posso catar isso aqui em 15 minutos. Em condições muito favoráveis, até 3 vezes mais do que isso. E é assim que eu ganho minha vida. Fase seguinte: escolher o âmbar a ser lapidado. Ele acha que este aqui poderá ser usado num broche ou num colar? Vamos lá! Primeiro, uma lixa grossa, para remover o que se acumulou em cima da resina durante milhões de anos. Steven Spielberg. O filme Parque dos Dinossauros fez muita propaganda do âmbar, é verdade. Mas o que nem todo mundo sabe é que o âmbar é bem mais antigo do que os dinossauros. Se calcula que os dinos existiram há 20 milhões de anos. E já foi encontrado âmbar com mais de 40 milhões de anos. A lapidação prossegue com uma lixa mais fina. E o tom do âmbar já se revela. E essa trabalheira minuciosa em cada pedacinho de âmbar compensa. E muito! A Rua do Âmbar em Gdansk é movimentada assim quase todos os dias, a não ser no inverno. Vem gente de muitos países só para comprar peças com âmbar. Com freguesia tão grande, vale qualquer exagero. No zigue-zague das pequenas bancas, é difícil lembrar a idade das pedrinhas, ou das pedronas, que era assim e ficou assim, depois de esculpida. E as tonalidades variam muito. Agora, confirmado o palpite dele. Pode ser um broche ou fazer parte de um colar. Ele aproveita para mostrar o que poderia ser feito com a pedra que começou a lapidar, talvez parte de um conjunto como este, montado com prata, e que custa quase 3 mil reais. Âmbar é mesmo um ótimo negócio. E parece que tem até poderes secretos. Para os homens, o âmbar representa uma força afrodisíaca, uma energia especial em certos momentos. Muita gente coloca um no bolso no dia ou na noite daquele encontro. Nossa viagem pela Polônia continua. Na próxima reportagem, o casamento polonês.
Brasil está na moda na Polônia. Para todo lado, em quase todas as cidades. Não precisa nem procurar. A juventude polonesa, decididamente, vestiu a camisa. Na feirinha da cidade de Gdansk, na hora de provar um queijo tradicional, parece pastel, mas é só queijo. O dono da barraca reconhece... A grande escola de dança de salão da capital, Varsóvia. Aula de samba. A professora é brasileira. As alunas polonesas ainda terão de estudar muito até ouvir. Ela tem um remeleixo que valha-me Deus, Nossa Senhora. Quando começamos a oferecer aula de samba, abrimos apenas uma turma. A procura foi tanta, direto, que tivemos de criar mais 3 horários, que lotaram imediatamente. E ainda tem gente que ficou de fora. Hoje temos 4 turmas. 2 brasileiros que escolheram viver na Polônia. Fazer um levantamento aqui sobre a capoeira na Polônia é um troço impressionante. Em todas as grandes cidades da Polônia há grupos, mas não são grupinhos de 10 pessoas, não. São grupinhos de mais de 100 pessoas. O que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui, eu acho que principalmente as pessoas. Tem muita semelhança com os brasileiros. São pessoas abertas, são pessoas que recebem bem os estrangeiros. E é mesmo um país acolhedor, seguro, sem poluição, nem a visual. Um sossego só. Na hora de pedir uma ajudazinha na rua, nada de malabarismo nos cruzamentos e 1000 quinquilharias para vender. Em todas as cidades é assim. Gente jovem, bem vestida, instrumentos da sala de concerto, ou alguma referência ao passado, à história do país, brincadeiras, alegria. Delicadeza até neste jeito estranho de comer se balançando. Na hora das compras, uma vantagem. A Polônia entrou para a União Europeia, mas ainda não adotou a nova moeda, o euro. Resultado, é mais ou menos como se você pagasse com reais. O único grande problema é a língua. Para nós, o polonês é algo impenetrável. Tem consoante demais, vogal de menos. A mesa com as pernas quebradas. Quer ouvir em polonês? Stół z powyłamywanymi nogami. O polonês é uma língua esquisita. Tem cedilhas nas vogais, acentos nas consoantes. E é o único caso quando tem o acento na vogal é no O. Mas neste caso lê-se U. O O vira U. U. No tempo da seca, a estrada fica seca. Quer ver em polonês? W czasie suszy szosa sucha. Outro exemplo. Na Polônia existe uma cidade cujo nome é formado por 9 letras. Dessas 9, apenas uma é vogal. Ainda tem mais. As 4 últimas letras do nome dessa cidade são S, Z, C, Z. Se pronuncia Bzygoty, ou quase isso. O besouro faz barulho na reva alta de Sobieski. Quer ver em polonês? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. De novo. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Entendeu, né? Novela da Globo, claro. Em vez de dublagem ou legenda, um único locutor diz as falas de todos os personagens sem nunca alterar a entonação da voz. É engraçado. Mas também existem pequenas dificuldades por aqui. Aqui na Polônia, quando você vai ao banheiro, é muito fácil você descobrir qual é o banheiro do homem ou das mulheres, porque tem o símbolo. Tem esse símbolo, tem esse símbolo. Então, facilmente você descobre que o banheiro das mulheres... Peraí, me explica uma coisa. O que é isso aqui? A bola é das mulheres, né? A bola... Por quê? É porque tem forma redonda, perfeita, generosa e sem limite, como as mulheres. Tem certeza que aquilo não é o banheiro das mulheres? Um biquíni é assim, sabia? Uma forma geométrica bem limitada, né? Tem limites. E, aliás, cabe perfeitamente dentro da bola. É como homem e mulher. Outra surpresa polonesa, o casamento. Na saída da igreja, todos levam flores para a noiva. Aí começa bolinhas de sabão. Depois o principal, chuva de moedinhas, muitas. E os noivos, em traje de gala, têm de abaixar e catar todas. Aquele que conseguir juntar mais moedinhas vai tomar conta das finanças da casa. Mais tarde, a festa. E o Me Leva à Polônia continua. Da próxima vez, Cracóvia. O corneteiro que tem de tocar de hora em hora lá no alto, o ano inteiro.
Varsóvia, a capital. Aqui ainda encontramos marcas do período da ditadura comunista. Estes prédios feiosos, alguns com apartamentos de apenas 14 metros quadrados. A maior marca da arquitetura comunista é o Palácio da Ciência e Cultura. Endereço sede do partido, com todo aquele luxo, aquele exagero, a salinha de reuniões. Na época de Stalin, fazia sucesso a tecnologia do banheiro dos chefões. Um botão no lugar da tal correntinha de puxar a descarga. Depois que se livraram da ditadura, os poloneses descobriram que a tal tecnologia, a velha puxada da descarga. Mas a católica Polônia é também o país das igrejas. Nesta, de Santa Maria, na Cracóvia, lá em cima, na torre, abre-se a janelinha, de hora em hora, nos 365 dias do ano, de dia e de noite, o toque se repete em 4 janelas. E sempre tem um grupo embaixo que acompanha. Antigamente, naquela imensidão cheia de perigos, um pequeno forte defendia a região. E o sentinela subia na torre, de hora em hora, e tocava, garantindo que nenhuma ameaça vinha do norte, nem do oeste, nem do sul e nem do leste. Um inimigo descobriu o sistema de alarme e deu um jeito de acabar de uma vez com o sinal do corneteiro. E assim, conseguiram desencadear um ataque surpresa. No alto da torre da igreja, um bombeiro que faz parte da banda mantém a tradição. Passa um turno aqui, nesse aperto, isolado, sem muito o que fazer. Quando chega a hora, primeiro o sino e depois, de janela em janela. Tchauzinho para os fãs lá embaixo. Na mesma igreja, quase meio-dia, a imponente catedral está lotada. A freirinha se aproxima. Momento de abrir o altar, com trilha sonora. Uma cena que impressiona. O outro lado, pintura com ouro brilha mais. Imponente. No fim da tarde, o altar será fechado. A riqueza de cada figura. Na catedral da cidade de Oliva, a plateia chega para outro espetáculo. Vale bermudinha justa, sem problema. Aqui o espetáculo é o órgão, um dos maiores do mundo ainda no sistema tradicional, antigo. Centenas de tubos. Mais uma vez, igreja lotada. E tá na hora! A majestade da música de Bach. Como os bancos são voltados para o altar, é preciso olhar para trás para ver o órgão. E efetivamente existe algo para ser visto em vários pontos do órgão, que é tocado com as mãos e os pés também. A música e a igreja se reencontram aqui, em Varsóvia. É na igreja da Santa Cruz que está o coração de Chopin, que morreu em Paris em 1849. O corpo foi enterrado na França, mas o compositor pediu que o seu coração retornasse à sua pátria. Ele é um herói nacional. Os monumentos estão por todo o país. Merecida adoração. No Colégio Maior, universidade tradicionalíssima e antiga da Cracóvia, uma sala guarda um dos pianos de Chopin. Objetos dele e até uma mecha do cabelo presa por um lacre, molde da mão do pianista. Existe o Hotel Chopin, o restaurante Chopin, a champanhe Chopin e, claro, a vodka Chopin. E não é raro, ao caminhar por uma rua de alguma cidade, escutar o romantismo derramado do gênio de Chopin. E se descobre que até os mais jovens... Ele tem 15 anos e estuda piano desde os 5. Seu compositor preferido, Frédéric Chopin. A única música que me interessa um pouco, além da clássica, é alguma coisa do jazz. Todo o resto não me interessa nada. A assinatura musical da Polônia. O Me Leva à Polônia continua. Da próxima vez, cenas reais da luta dos poloneses contra a ocupação nazista.
Varsóvia. Um passeio pela capital quase sempre esbarra na lembrança de alguma tragédia, como este monumento, que lembra os poloneses que tentaram fugir para o leste quando começou a invasão nazista. Foram assassinados pelos russos. A invasão alemã, em 1939. Estas cenas são reais, filmadas durante a guerra. Os poloneses galopavam contra o inimigo, que chegava de motos e tanques, centenas. E logo os nazistas conduziram os judeus da cidade para o gueto, onde morreram mais de 450 mil. Em outra praça, monumento que lembra o levante, a revolta que aconteceu dentro do gueto. Ele foi construído com o granito que Hitler havia encomendado para erguer o Monumento da Vitória. Pertinho dali, restos da estação de onde partiam os trens para o campo de extermínio de Treblinka, a 100 quilômetros de Varsóvia. Hoje, pela cidade, como se fossem totens, os rostos dos poloneses que morreram na luta contra os nazistas durante o Levante de Varsóvia. Aconteceu há 60 anos. Existe, é claro, o Monumento aos Heróis do Levante de Varsóvia. Ele tem 80 anos e fez parte das tropas que enfrentaram os nazistas em Varsóvia em 1944. Foi uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial. Durou 63 dias, morreram 150 mil civis, 40 mil soldados poloneses e 25 mil alemães foram mortos ou feridos. Este aqui é um lugar muito importante, pois era aqui que viemos buscar as armas lançadas pelos aviões aliados. Eles utilizavam aviões que partiam da Itália. Mais de 250 pilotos morreram ajudando Varsóvia. Ele mostra a placa que testemunha a utilização dos esgotos pelos soldados poloneses para enganar os nazistas. Às vezes, demoravam até 6 horas para percorrer 2 quilômetros de esgoto. Hoje é difícil de imaginar. Outro monumento aos soldados que reconstruíram as pontes sobre o rio Vístula. Mais um aos soldados que tentaram desarmar milhares de minas que os nazistas espalharam pela cidade. Mais de 700 soldados morreram nessa missão. Quando Hitler percebeu que as suas tropas teriam de abandonar Varsóvia, pois o exército russo se aproximava, ele mandou destruir a cidade. Ao contrário do que aconteceu em Paris, as tropas alemãs que estavam aqui obedeceram. E a capital da Polônia ficou reduzida a isso. O Palácio Real, hoje, está perfeito, como antes da guerra. Mas ele foi bombardeado pelos nazistas, virou uma ruína. Mas os funcionários tinham escondido muitos elementos do palácio. E foi isso que permitiu a completa reconstrução. Agora que a reconstrução já está concluída, a gente pode perceber como foi preciosa aquela ideia dos funcionários de guardarem pedacinhos quando já tinham medo do que ainda era uma ameaça da Alemanha. Por exemplo, esse castiçal original foi um que foi guardado e ele serviu de modelo para reconstruir todos os outros, como esse aqui, que parece mais novo e tal, mas já é a partir do único que eles guardaram. E aqui, nesse relógio, está registrado o momento em que o relógio parou, às 11 horas e 15 minutos, quando caiu a primeira bomba nessa cidade, em 17 de setembro de 1939. E tem mais. Quando os russos expulsaram os nazistas, os poloneses imaginaram que tinha chegado, enfim, a liberdade. Mas Stalin impôs a ditadura comunista. Hoje, este monumento lembra as milhares de pessoas que morreram na luta contra a ditadura de Moscou, entre 1944 e 1956. Agora, Varsóvia é uma cidade bonita, cheia de parques enormes, tem até gôndolas. Mas é fácil entender porque os poloneses não esquecem daqueles que morreram em nome da liberdade que existe hoje. O Me Leva à Polônia continua. Na terra do Papa, a receita do docinho que ele adora. Przed Bożym Narodzeniem. Logo no primeiro passeio pela capital, é estranho. Pouca gente nas ruas. Mesmo no centro de Varsóvia,
Até no cruzamento. Só mesmo no comecinho da manhã, ou lá pelas 4 da tarde, quando termina o expediente. A maioria não almoça fora. Este brasileiro, que mora aqui há mais de 30 anos, confirma. Eu acho que isso é uma tendência natural do polonês de, a partir de certa hora, desaparecer, ir para suas casas. O inverno tira muito eles das ruas, eles vão logo para casa. Estou falando de agora, que agora não é inverno. Mas cria um hábito. Mas qualquer bom restaurante mostra que vale muito a pena comer fora na Polônia. Filezinho de vitela sobre cogumelos, cenouras, enroladinho de aspargos com presunto. Ou dourado recheado com ricota, legumes e tomate cortado fininho. Salmão dourado com batatas e um cálice de... E aquilo dourado lá no fundo do cálice? Na garrafa, assim, parece... Esta é a bebida. Aqui eles chamam de água de ouro. É uma bebida licorosa, assim, um pouco doce, que a gente deve servir bem gelada. E... olha o ouro lá dentro. Pode beber o ouro sem problema. O restaurante mais antigo de Varsóvia existe desde o século XVIII. Uma tradição da cidade. Não esqueça de fazer reserva, hein? E o dono nos ensina a beber. Os russos tomam vodka de uma só vez. E quebram o cálice. Nós, poloneses, bebemos em 3 vezes. 1, 2, 3. E não quebramos o cálice, para poder beber uma outra dose. Agora ele vai preparar o bigos, uma espécie de feijoada polonesa. Ingredientes: carne de vitela, bacon já passado na frigideira, alcatra passada na frigideira, linguiça defumada, mesma coisa, cogumelo seco levemente cozido, guarda água, bacon cru, cebola já dourada, louro, alho e pimenta, repolho, que é a base, tomate e cebola crua, sal, extrato de tomate, pimenta do reino, manjerona, caldo de legumes em pó. A base é chucrute, aquele repolho cozido, azedo, bem cortadinho para não ficar parecido com macarrão. Adiciona o repolho apenas cozido, passado na água quente. Mistura os dois. Cogumelo seco cozido, alho picadinho, a cebola dourada, linguiça defumada, bacon. Que mistura, hein? E tem mais: vitela, alcatra, água na qual o cogumelo foi cozido, extrato de tomate, pimenta do reino. Mistura bem. Ah, manjerona, o pó de caldo de legumes. Agora, já pro fogão, fogo brando. Pimenta, louro, direto, assim. Deixa cozinhando pelo menos 2 horas. Meia taça de vinho tinto. Se chama bigos staropolski. É servido num pão em forma de caixinha, assim, com tampa e tudo. Um enfeitezinho no prato. I to jest bigos staropolski. E já que estamos na Polônia e o assunto é comida, vamos até Wadowice, a cidade onde nasceu o Papa João Paulo II. A casa da infância e adolescência de um jovem chamado Karol Wojtyła. A casa foi transformada em museu. Lembranças de todas as épocas da vida do Papa. A primeira batina que João Paulo usou depois de ser eleito Papa está aqui, na casa dele. Junto com uma estola que ele ganhou ao completar 25 anos de pontificado. Está escrito em português, mas não tem nada a ver com o Brasil. Tem até Nossa Senhora da Aparecida, mas na verdade foram os fiéis de Portugal que deram de presente para ele. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e nossa também. É ela que cuida de tudo por aqui. E conta que todos os anos, nessa época, prepara um docinho que o Papa gosta muito. Se chama piernik, uma receita típica da cidade. Quando a senhora faz para o Papa, quantos a senhora manda para ele? Eu não sei bem quantos. Eu faço 2 receitas. Nunca contei quantas unidades vão. Ela envia para Roma. Meses depois, recebe a caixa vazia de volta. Às vezes, até com um bilhetinho do Papa. E ela resolve mostrar a receita para a gente fazer e experimentar no Brasil. Bom, então aqui na casa onde nasceu o Papa, na cozinha, era nesse fogão que a família dele cozinhava, nós vamos provar o doce que ele gosta tanto e que recebe especialmente dela. Atenção, hein?
Muito bom. Muito bom. O Papa tem bom gosto. Se você quiser a receita do docinho que o Papa gosta muito, já sabe. Ela está no site do Fantástico, www.globo.com/fantástico.